Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso canal A Hora do PMOC e eu sou Nelson de Souza e venho trazer para vocês algumas novidades, digamos assim, não vou dizer umas novidades, mas venho trazer para vocês nesse vídeo aqui um lembrete que eu acho bastante interessante e bastante importante para todos vocês aí que trabalham na área de saúde e segurança do trabalho. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a NR1. Tá, pessoal? Como é que está aí a implementação do gerenciamento do risco ocupacional? Como é que está aí a implementação do PGR, o inventário de risco ocupacional, a avaliação preliminar dos perigos, o plano de ação? Como é que vocês estão fazendo? Bom, pessoal, eu venho aqui dizer para vocês o seguinte: quando muita gente, tá? Muitas organizações estão entendendo que o PPRA, o PGR é cópia do PPRA. Isso é um erro e isso abre um passivo trabalhista, tá bom? O custo é bastante elevado, tá? Então o custo de uma autuação, tá? O valor de uma autuação é bastante elevado. Então, porque ela é por item, ou seja, o auditor fiscal do trabalho, para ele autuar a sua empresa, se ele não, como é que fala, bloquear o equipamento, ou interditar, perdão, o equipamento ou a instalação, é bastante alto, tá? E fica mais alto se ele interditar, né? Se ele interditar ou embargar a obra. Então, pessoal, tomem bastante cuidado quando vocês forem copiar e colar o PPRA no PGR, tá? Porque não está sendo aceito pelo Ministério do Trabalho a cópia e cola do PPRA, tá? O PPRA, vamos esquecer do PPRA. Esquecer do PPRA. O PPRA acabou em janeiro, dia 3 ou 4 de janeiro desse ano. Acabou, fim, não existe mais. Vamos pensar diferente, vamos mudar todo o nosso conceito, vamos mudar todo o nosso entendimento. Para quê? Para a gente não cair no risco de criar um passivo trabalhista onde mais tarde vai sair mais caro, tá? Muito mais caro em termos de passivo trabalhista, tá? Do que se vocês atuarem agora e contratarem uma consultoria que pode, não vou dizer eliminar, mas a gente pode com certeza reduzir drasticamente o passivo trabalhista somente cumprindo o que está escrito na legislação, tá bom? Então a NR1 ela exige o PGR, o inventário de risco ocupacional, a análise preliminar de perigos, ela exige um plano de ação. E como que eu vou fazer esse plano de ação? Esse plano de ação ele depende do inventário de risco ocupacional. O inventário de risco ocupacional vai ser a base do seu programa de gerenciamento do risco ocupacional, o PGR, e vai ser também a base do plano de ação. Ou seja, se você tem um risco, ou você tem que controlar esse risco, ou você tem que eliminar esse risco, ou a organização tem que eliminar o risco, ou a organização tem que controlar esse risco. E como que ela vai controlar esse risco? Através de medidas administrativas, medidas de engenharia e medidas de reorganização do trabalho. E por último, ela vai mitigar os efeitos do risco, ou seja, ela vai tomar ações para que o trabalhador tenha o mínimo, a mínima exposição, o mínimo efeito ao risco em que foi, como é que diz? O risco de como ele está exposto a esse risco, tá bom, pessoal? Então, assim, importante isso. Por que é importante? Porque para cada risco, tá? Para cada risco, você tem um plano de ação. Vamos falar aqui um pouquinho, só para exemplificar. Imaginemos que você trabalha na área de ar-condicionado, você tem lá os seus clientes e você tem que elaborar
o PGR da sua empresa, de manutenção de ar-condicionado e climatização, ou você pode também fazer parte do PGR da empresa que está te contratando, da empresa contratada. Isso é obrigatório, tá? Então, ou você tem o seu PGR ou você faz parte do PGR da empresa que está te contratando, tá ok? Então, para você fazer esse levantamento preliminar do risco, digamos lá, você tem numa casa de máquinas, por exemplo, você chegou lá, tem um self instalado em algum lugar lá, numa casa de máquinas, então ali casa de máquinas é uma fonte de risco, então ali você tem risco de choque elétrico, ali você tem o espaço confinado, ali você tem espaço confinado, e dependendo do serviço que você vai fazer lá, você tem exposição aos fluidos refrigerantes, a óleo. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Então vamos lá. Vou falar uma coisa simples agora para vocês. Por exemplo, dentro de uma casa de máquinas você tem o risco de choque elétrico, você não consegue eliminar, né? Mas você consegue controlar. Então você tem medidas administrativas para fazer. Quais são as medidas administrativas que você pode fazer para controlar isso? Restrição de acesso, restrição e controle de acesso. Qual a outra medida administrativa que você pode tomar? Você pode tomar a reorganização do trabalho, ou seja, o trabalho deve ser feito por pessoal qualificado, por pessoal capacitado para atuar nos quadros elétricos. E você tem a reorganização do trabalho, que ou seja, como você vai fazer, como o técnico, como o responsável vai desenvolver a atividade dele. Como que ele vai fazer? Através do aterramento, através da desenergização do quadro, através da desenergização do equipamento. Então tudo isso tem que ser, são vários riscos, e nesses riscos que a gente tem aí, que vão ser avaliados devido à sua importância, aonde cada empresa vai estabelecer um padrão de risco, tá? Cada empresa fica livre. Meu padrão de risco é nenhum, por exemplo, sem risco. Aí tem risco baixo, risco nenhum, insignificante, risco baixo, risco importante, risco grave e risco inadmissível. Você vai fazer lá a sua planilha de avaliação de risco e vai escolher, né, obviamente, qual tipo e vai determinar o tipo de risco que vai ter para cada item. Então, para cada situação de risco, você tem que fazer uma avaliação do risco. Você tem o risco elétrico? Opa, então você tem a avaliação do risco. Então, ali, o que eu vou fazer para eliminar o risco elétrico? Eu não consigo eliminar o risco elétrico porque os equipamentos precisam da eletricidade para funcionar. Mas tem medidas de controle administrativas que eu posso tomar. Medida 1. Restrição de acesso. Então você vai desenvolver um procedimento, um plano de ação para o acesso a esse equipamento, a esse ambiente. Depois, a outra medida administrativa que você pode tomar é a reorganização do trabalho. Como você vai fazer essa atividade? Então você vai criar um procedimento para realizar a atividade dentro nessa casa de máquinas, nesse equipamento. Então tem que tomar certos cuidados. Depois ainda tem mais uma medida administrativa, que é fugiu agora, mas vamos lá. Reorganização do trabalho, controle de acesso, reorganização do trabalho. Putz, fugiu a outra, mas tudo bem. São essas duas ações que você tem que tomar. E para mitigar os efeitos. Mitigar os efeitos, o que é? É quando não tem jeito e o técnico precisa, o trabalhador precisa se expor ao risco. Então, expor ao risco, que é a última coisa, a última instância
que você vai colocar lá é a instância dos EPCs e depois a dos EPIs. Então EPCs e assim, EPC, perdão, é uma das medidas administrativas, tá? Então é o fornecimento de equipamentos de proteção coletiva. Depois você tem a reorganização do trabalho e as medidas administrativas como a controle e restrição de acesso aos locais, tá? Então tudo isso tem que ser feito. Isso são as várias fases que você tem que tomar, que você tem que observar para cada risco, tá? Falei só do risco elétrico. E depois tem o risco ainda do espaço confinado. Normalmente as casas de máquina são espaço confinado, porque só tem uma saída, tem pouca ventilação ou nenhuma. Então é importante isso, que vocês atentam para isso. Então assim, quem está fazendo o seu PGR, copia e cola do PPRA, estão criando passivos trabalhistas, tá? Então, importante vocês saberem isso, importante que eu tenho visto muita gente fazendo isso e não estão se dando conta disso. E o Ministério do Trabalho está fazendo fiscalizações e ele está muito no pé disso. Não, ele tem que autuar. Se não tiver de acordo com a norma, não tiver, se a tua instalação, se a tua organização implementou o PGR de forma equivocada, ele vai te autuar, tá? E eu quero dar uma dica aí para você que tem uma empresa. Se você for autuado pelo Ministério do Trabalho, pelo auditor fiscal do trabalho, você tem o direito de responsabilizar o responsável técnico de saúde e segurança do trabalho. Tá? Você tem o direito de ser ressarcido desse prejuízo do profissional responsável técnico por saúde e segurança do trabalho. Principalmente, obviamente, se for uma empresa contratada. Então, a organização contrata uma empresa para prestar consultoria de saúde e segurança do trabalho. Aí o que acontece? Essa organização, ela é autuada. Então, lá deu 10 mil reais de multa. Ela vai, paga a autuação e depois ela tem o direito de entrar na justiça contra o profissional responsável técnico para ser ressarcida do prejuízo desses 10 mil reais de autuação que ela tomou do auditor fiscal do trabalho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, isso, pessoal, é muito importante. Você profissional que está lá, só assina RT e fica feliz, muito cuidado. Porque se ela entrar na justiça, você pode ser, digamos assim, você pode entrar no processo por imperícia, imprudência ou negligência. Tá? Imperícia, no caso, eu acho que é o que mais, que são os três fatores aí que fundamentam a culpa, né? Então, culpa pode ser uma das três coisas: imperícia, imprudência ou negligência. Então, pessoal, importante vocês saberem disso. Importante vocês saberem que a mudança do conceito de GRO, tá? Que vocês precisam implementar, tá? Você que tem uma organização, você que tem uma empresa, atenção para esses detalhes. Copiar e colar o PPRA é um erro, tá? Se vocês estão fazendo isso, está errado. Vocês estão criando passivos trabalhistas, tá? Falo isso com muita certeza, falo isso com muita segurança, porque isso é o que está acontecendo, tá? Muitas empresas estão sendo autuadas porque elas simplesmente copiaram e colaram o PPRA, tá? Você pode usar as informações do PPRA para o seu PGR? Pode e deve, mas elas são usadas preliminarmente, na minha opinião. Você pode pegar essas informações para ir nos ambientes, para ir nos locais e a partir dessas informações você fazer o seu inventário de riscos ocupacionais para todos e qualquer risco. E você vai ter que fazer também o plano de ação para eliminar, controlar ou mitigar os riscos existentes. Tá ok, pessoal?
Espero ter sido claro para vocês, espero ter conseguido trazer para vocês essa visão que o Ministério do Trabalho, que os auditores fiscais do trabalho têm, tá? Então a gente pode muito bem eliminar todo esse risco, tá? Então muito cuidado com vocês, aguardem aí o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer outras novidades para vocês. Não se inscrevam no canal, ative o sininho, deixem seu like e compartilhe o vídeo. Valeu, pessoal, um grande abraço para todos aí, até o próximo vídeo.